Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas vocês estão me assistindo, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa aula de hoje é para a turma do terceiro período noturno do Uniaraxá, vale também para o quarto período noturno e para o terceiro ou quarto, a turma modular do diurno de societário. Como combinados, a gente teria, né, algumas aulas gravadas para conseguir acompanhar o ritmo da matéria, considerando a quantidade de feriados que a gente teve e alguns percalços no começo do caminho, principalmente na época do isolamento social. Então, e sendo assim, essa é a nossa primeira aula, de um total de provavelmente 3. Essa é sobre reorganização societária. As próximas 2 serão sobre sociedade limitada. E aí, nos nossos encontros ao vivo, ou telepresencial, né, para ser mais honesto, mas para a gente ter um tete-a-tete, tempo de pergunta, de resposta, a gente vai ter uma aula, uma espécie de uma revisão geral sobre sociedade limitada, referente aos 2 vídeos que foram gravados, o que não exime ninguém de assistir os 2 vídeos, e a gente passa a discutir propriamente ditas as sociedades anônimas e em algumas particularidades, é claro que não dá para estudar tudo, e ainda vai sobrar no meu cronograma uma aula para uma breve revisão da matéria da prova, bimestral, para garantirmos, né, uma boa média para todos os alunos, um menor número de gente de castigo fazendo P3, e se tudo correr bem, ninguém de dependência, e quem sabe vocês comecem ou continuem a detestar menos o direito societário. Vamos lá. Primeira informação importante que a gente tem para falar na aula de hoje, que aliás é um tema super bacana, super legal. Na prática vocês já viram, talvez vocês não saibam a teoria, o que a gente vai resolver agora. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, embora não seja de direito societário, é com relação aos critérios da teoria geral, critérios gerais, né, vindos da teoria geral do Norberto Bobbio, no conflito de normas. Aqui a gente tem um pequeno problema. A gente tem o Código Civil tratando nos artigos 1113 a 1122 sobre a cisão, fusão, incorporação e transformação, e a gente tem a Lei 6.404 de 76 tratando sobre os mesmos assuntos. No primeiro momento, a gente poderia pensar que, segundo os critérios do Bobbio, o primeiro é a hierarquia, as 2 normas são de mesma natureza, lei ordinária, então haveria um empate, não poderíamos ficar com esse critério. O segundo critério seria o da cronologia, e aí presumiríamos que o Código Civil, como é mais novo, é de 2002, ele prevaleceria em face da Lei 6.404 de 76. Se a gente fizesse esse raciocínio agora, a gente erraria. E teria o critério da especialidade, o que não resolveria o problema, porque as 2 leis tratam da mesma coisa. Por que eu estou falando isso? É porque, embora a gente tenha 2 diplomas, Código Civil e Lei 6.404, a bem da verdade, o que a gente tem na Lei 6.404 é própria para a Lei 6.404, aplicável também lá, por analogia, no que for possível, Código Civil. Sobre isso, a gente tem o seguinte enunciado, que eu trouxe aqui à baila, que é o enunciado 70 do Conselho de Justiça Federal, CJF, diz o seguinte: as disposições sobre incorporação, fusão e cisão previstas no Código Civil não se aplicam às sociedades anônimas. As disposições da Lei 6.404 de 76 sobre essa matéria aplicam-se, por analogia, às demais sociedades naquilo em que o Código for omisso. Então, como a gente ainda vai estudar a sociedade anônima,
por uma opção metodológica, eu preferi esgotar o conteúdo aqui do Código Civil. Claro, a gente ainda vai ver sociedade limitada, mas a gente já viu ela junto com as outras. Nessa altura, a gente já tem uma boa noção sobre o que é a sociedade limitada. A gente só vai arrematar o conhecimento que a gente adquiriu ao longo do semestre, principalmente com o TDE e aquelas primeiras classificações que a gente fez nas primeiras aulas, que eu confesso foi um tratamento de choque com vocês, mas foi ótimo, surtiu efeito. Bom, nesse passo, então, eu vou dar a matéria que está no Código Civil, e aí quando a gente entrar na lei de sociedade anônima, propriamente dita, se houver tempo, a gente retoma esses conceitos com base na lei de lá. Eu já fiz um apanhado aqui de incidência disso em concurso, e a verdade é que o que cai mais é a parte de direito civil, do Código Civil, e não propriamente a da lei. Então, basta, pelo menos nesse primeiro momento, que vocês guardem esse enunciado 70 do CJF, que diz que as disposições sobre incorporação, fusão e cisão previstas no Código Civil não se aplicam às sociedades anônimas. E que as disposições das sociedades anônimas sobre essa mesma matéria aplicam-se por analogia a todos os demais tipos de sociedades previstas aqui no Código Civil, naquilo que o próprio Código for omisso. Combinado? Então, vamos lá. Tema de hoje, para quem quiser fazer um caderno aí, parando a aula, eu vou disponibilizar o material também, mas devo demorar um pouco mais para disponibilizar o material, porque senão vai ficar muito fácil para vocês no TDE, e daí vai uma dica, tá? Não copiem os meus exemplos e nem o conceito que vai estar aqui no TDE, porque senão a vida fica muito fácil. A ideia é que vocês pesquisem em livros, no Google. Eu também pesquisei em livro, porque quem sou eu, né, para criar conceitos aqui que já foram muito bem explicados por gente de uma grandeza muito maior que a minha. Então, procurem os conceitos próprios e usem exemplos diferentes do que eu vou dar aqui em sala de aula no trabalho. Tem uma outra dica, eu estou deixando aqui na apostila o site do CAD, que é o Centro Administrativo de Defesa Econômica, e lá dentro, deixa eu abrir aqui o site só para facilitar. Conselho Administrativo de Defesa Econômica, não sei onde eu tirei centro. Para facilitar, tem uma aba aqui do lado direito com um item para pesquisa. Se vocês quiserem, vocês podem colocar aí fusão de empresa, ou então cisão de empresa, transformação de empresa, e ele vai te dar uma lista dos processos que ficaram sob análise do CAD. Tem que ser feito isso, porque, afinal de contas, em alguns casos, a gente pode ter, né, uma redução significativa do direito concorrencial. Outro problema é domínio de posição econômica. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas é quando uma determinada empresa efetivamente tem o domínio econômico de um campo de atuação específico. Eu tenho um artigo publicado sobre isso, se alguém tiver algum interesse. Faz mais sentido esse estudo de domínio de posição econômica para o direito do consumidor e não propriamente para o direito societário, porque aqui ele já é regulado de uma outra forma pela lei do CAD, que é Conselho Administrativo de Defesa Econômica, não é centro. Desculpem, domingo, 9 horas da noite, eu gravando essa aula. Vamos lá. Reorganização societária. O que a gente precisa saber? Que durante a trajetória de uma sociedade, aqui eu peço para todo mundo lembrar das primeiras aulas, que a gente fez aquela evolução da sociedade pessoa, sociedade capital,
uma era de simples composição, a outra não, mas uma era de responsabilidade limitada, a outra era ilimitada, até que chegamos em meados de 1891, salvo engano, a sociedade limitada praticamente como a gente conhece hoje. Depois disso, a cada crise econômica, como eu tentei explicar, sobrevieram mudanças, né, no panorama do direito societário que acabaram por criar, por exemplo, a Eireli, depois mais tarde, antes da Eireli, aliás, depois da Eireli ampliaram o rol do microempreendedor individual para incluir outros setores, pensando numa maior arrecadação tributária, menor informalidade, enfim, e nada disso funcionou tão bem como esperado do ponto de vista de política fiscal e empreendedorismo. Veio, o ano passado, a medida provisória da liberdade econômica, convertida na lei da liberdade econômica, que, salvo engano, é a 13.884, de 2019. Cabe aqui uma informação também de que o nosso manual desse ano não está atualizado com a lei da liberdade econômica, então a gente tem que ficar atento a isso. Bom, mas nesses períodos de crise que o direito societário ele se renova, ele se amolda, ele se adapta, diria até que é um direito resiliente. Então, a sociedade ela precisa de ter motivos entre os quais a sociedade empresária precisa de ter motivos entre os quais a gente pode destacar dificuldade econômica, o que a gente está vivendo agora, absorção de tecnologia, racionalização na administração, produção ou venda de produtos, planejamento tributário, dentre outros. Já falei para vocês, não é segredo nenhum, a gente está vivendo provavelmente a maior crise desde a crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, depois a Grande Depressão a partir de 1931 e perdurou alguns anos aí, história adentro, e provavelmente a gente está numa situação igual ou pior àquela com essa história de pandemia do coronavírus, isolamento social, o mercado global, de um modo geral, retraído, a taxa Selic aqui no Brasil sendo reduzida valores nunca antes vistos, ao mesmo ponto que o dólar se desvaloriza cada vez mais, o nosso dinheiro tem perdido valor de mercado, o dólar está a 6, acho que o dólar comercial mais de R$6, o euro quase 7, a inflação ainda não ficou descontrolada, mas chegaremos lá. Então, a gente vai viver períodos difíceis. E conversando com contadores, eu já sei que algumas empresas estão numa situação pior que a outra. Aqui em Araxá, por exemplo, a empresa do ramo de alimentação está tendo uma queda brutal na arrecadação, e o que reflete também numa queda brutal da arrecadação tributária, porque eles pagam imposto, né? Conversando com um amigo, dono de restaurante, ele pagava R$50 mil de imposto por mês e agora ele paga 4 mil. Os sócios não estão nem retirando para o labore mais, porque senão eles não pagam funcionários. Então, essas situações fazem com que a gente comece a pensar em formas de enxugar o negócio ou aumentar o negócio, dependendo do ramo de atuação. O semestre que vem, vocês vão ver falência e recuperação de empresa que vai estar na crista da onda. Então, a reorganização societária, a princípio, é um processo para garantir que a sociedade consiga absorver tecnologia, sair de dificuldade econômica, racionalizar a sua administração. Às vezes ela tem vários campos de atuação e é melhor focar só em um, ou na própria produção, venda e circulação de produtos e mercadorias. Vou dar um exemplo aqui mais para frente que vai clarear bastante, e principalmente planejamento tributário, que é o que toda empresa deveria pensar e fazer com bastante cuidado,
Às vezes é melhor você ter pequenas várias empresas do que uma grande empresa. Às vezes é melhor você ter uma grande empresa do que pequenas várias empresas. Depende muito do ramo de atuação. Bom, e como forma de reorganização societária, a gente tem transformação, fusão, incorporação e cisão. Eu coloquei aqui 2 temas bônus, que eu acho que já deixa o material mais completo, e a gente começa pela ordem. Transformação está entre os artigos 1113 ao 1115, vou ler só o 1113, diz o seguinte: o ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade, aliás, e obedecerá aos preceitos reguladores da Constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se. Então, se é uma sociedade simples e vai se tornar uma sociedade empresária, o registro passa a ser na junta comercial e no cartório de registro de pessoas jurídicas, por exemplo. Vamos lá. O que é agora, traçando assim linhas gerais, sem ficar muito preso ao texto de lei, que já está aqui, vocês podem ler em casa, o que é a transformação? É a operação pela qual a sociedade passa, independentemente de dissolução ou liquidação, de um tipo para o outro. E a gente tem alguns exemplos aqui, um deles a gente viu 1 ou 2 aulas atrás, dependendo da turma. Lembra quando a gente falou da dissolução e liquidação da sociedade simples, naquela questão de que os sócios saíam, a sociedade se tornava unipessoal e o sócio poderia, num período de 180 dias, conseguir arrumar um outro sócio. Mas ele poderia querer não ter outro sócio. E aí, naquela época, eu disse para vocês que, em virtude da lei da liberdade econômica, talvez o caminho fosse de que aquela sociedade simples, que, como toda sociedade simples pura, o objeto de natureza artística, literária, científica ou intelectual, o sócio remanescente deveria tornar aquilo elemento de empresa, então ela sairia do regime de sociedade simples para cair no regime empresarial, e aí ele poderia optar agora pela sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, tipo societário novo, novinho em folha, trazido pelo direito societário desde o ano passado. Outros exemplos que a gente tem de transformação: sociedade limitada transformada em sociedade anônima. Esse aqui é bastante comum. Normalmente, uma sociedade anônima, não vou dizer via de regra, mas é muito frequente que uma sociedade limitada, quando prospera, queira se transformar numa sociedade anônima. Exemplo disso, já dei em sala de aula, é o Magazine Luiza, que nasceu lá na rua Voluntários da Franca, numa esquinazinha, e hoje virou esse conglomerado de lojas e de serviços, tem Magalu, tem cartão de crédito, tem um monte de coisas, e o Magazine Luiza optou por virar uma sociedade anônima, porque a marca já estava consolidada, já tinha uma clientela fixa, já tinha um nome conhecido, já tinha uma estrutura para disputar, junto com outros grandes exemplos do mercado de bens de consumo, de varejo, tipo americanas.com ou submarinos.com, disputar no mercado de ações o lugar com eles, de tal modo que a própria entrada dessa empresa, a conversão dela em sociedade anônima e a entrada no mercado de capitais, depois de autorizado pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, faz com que, se essa sociedade permaneça tendo sucesso, mantendo sempre altas suas vendas, aumentando a sua divulgação, envolve propaganda, de acordo com o balanço, com o mercado, ela consegue se refinanciar pela valorização das suas próprias ações. É uma forma inteligentíssima de fazer dinheiro.
Só que a empresa tem que ser muito boa de negócio e está num campo muito bom, num momento muito bom. E o Magazine Luiza entrou numa hora boa, justamente porque, e aqui a gente faz um link com o que a gente viu agora na introdução, quando o Magazine Luiza entrou no mercado, na Bolsa de Valores, a gente estava passando por um processo de transformação das vendas em lojas físicas para começo das vendas em lojas online. O Magazine Luiza acho que foi até talvez um dos últimos a fazer essa opção, assim, das grandes empresas. Primeiro entrou Americanas.com e o Submarino. E o preço dessas lojas físicas é cerca de 15% mais caro do que nas lojas virtuais, porque eles têm um centro de logística único, eles têm menos funcionários, eles não precisam de expositores, eles não precisam de ter várias lojas, eles conseguem ofertar um produto mais barato, com a diferença que na loja virtual o produto fica disponível para compra 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem muitas vantagens a compra virtual. Então, foi um mercado que começou a crescer no Brasil. Em outros países, por exemplo, em Portugal, onde eu morei, o mercado, as vendas online em 2010 a 2015 eram bem fracas comparadas com o resto das vendas, a proporção era menor. Mas também Portugal tem um outro perfil, é uma população mais velha, lá as coisas já são mais baratas do que aqui comparativamente, então, não sei, acho que não fazia sentido para eles, eles não compravam tanto. Agora, provavelmente, com o isolamento social, eles vão redescobrir esse mercado e pode ser que aí sim esse negócio comece a crescer. Bom, mas essa foi uma das formas que o Magazine Luiza achou de melhorar ainda mais o seu negócio frente a essa modernização do comércio B2B, que eu não sei se vocês estão acostumados ao termo, mas é essa compra direta online no mercado de varejo. Outro exemplo que a gente tem, esse já ficou um pouco ultrapassado pelo primeiro que eu dei, que era justamente naquele caso em que todos os sócios se retiram e o sócio remanescente transforma a sociedade em uma EIRELI. Beleza? Até aí, acho que está tranquilo. Citei aqui depois como exemplo o próprio Magazine Luiza, mas eu já discorri sobre ele, e tem aqui na apostila também a informação de que a transformação ela é a modificação do tipo societário. Mas daí eu preciso de fazer uma consideração. Se a gente tiver, por exemplo, uma sociedade anônima aberta, que é outro conceito que a gente vai estudar lá na frente, e objeto do TDE, por isso também não posso abrir muito aqui a explicação, embora a gente vá acabar estudando isso antes da entrega do TDE, eu até posso transformar uma sociedade anônima de capital aberto em uma sociedade anônima de capital fechado, ou vice-versa. Só que se isso acontecer, não será considerado transformação societária, porque o tipo societário vai continuar na espécie sociedade anônima. Até aí, tranquilo, né? Bom, incorporação. Aí a gente já entra para o próximo título. Vou ler o artigo, está entre o 1116 e o 1118. Vou ler o artigo 1116 para vocês e a gente faz algumas considerações. O artigo 1116 diz que na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que se sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la na forma estabelecida para os respectivos tipos. Ou seja, também tem que passar por aquele sistema de se enquadrar no que diz a legislação societária. Claro, isso também depende de deliberação dos sócios, vocês vão ver aqui, aprovados os atos de incorporação, a incorporadora pode declarar extinta a incorporado no caso
de incorporação total, enfim. Está tudo aqui relativamente esclarecido entre os artigos 1116 e 1118. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte: o conceito geral é uma operação pela qual as sociedades são absorvidas por outra que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. E aí, todos os direitos e obrigações são os trabalhistas, os fiscais, os tributários, não, parece que é a mesma coisa, mas fiscal é um conceito maior. Com os outros credores e fornecedores, enfim, a sucessão vai ser total, ela vai se subrogar em todas as obrigações e direitos da empresa anterior. Exemplo, a sociedade A incorporadora absorve a sociedade B incorporada. Nesse caso, a sociedade B é extinta e a sociedade A permanece existindo. Esse era o exemplo 1. Eu trouxe aqui graficamente um outro exemplo. Eu tenho uma sociedade AB e uma sociedade C e juntas elas fazem uma sociedade ABC. Quais são os exemplos que a gente tem de incorporação? Bom, a marca do Banco Real, vamos aqui, Banco Real e Santander. O Banco Real e o Santander se incorporaram e a marca do Banco Real desapareceu, sendo incorporada só pelo Banco Santander. E depois teve a do Bradesco, HSBC, que ficou só Bradesco. Essa era o que a gente tinha para falar sobre incorporação. Depois, fusão, está no artigo 1119 ao 1121. O conceito geral de fusão está aqui no 119, que é claro, vocês não vão copiar o próprio artigo no TDE, porque daí não tem graça, vocês têm que procurar isso em algum livro, em algum site, de alguma forma. Mas a fusão, ela determina a extinção das sociedades que se unem para formar uma sociedade nova, que a ela sucederá nos direitos e obrigações. A fusão será decidida na forma estabelecida para os respectivos tipos, pelas sociedades que pretendem se unir. Aqui a gente tem N exemplos práticos. Vou citar alguns, poderia citar vários, mas aí, como vocês não vão poder usar os exemplos que eu já citei, também não vou dificultar tanto a vida de vocês. Mas, de forma geral, então, conceito de incorporação é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, que vai lhe suceder em todos os direitos e obrigações. Exemplo, sociedade A se une com a sociedade B, formando a sociedade C. Nesse caso, as sociedades A e B são extintas. Substancialmente, portanto, considerando que a gente viu logo acima a incorporação, a diferença entre incorporação e fusão está no fato de que na incorporação é a absorção de uma sociedade por outra, enquanto que na fusão é a união das sociedades. Então, se no exemplo anterior eu tinha a empresa AB juntando com a empresa C, no caso da incorporação, eu tinha a empresa AB juntando com a empresa C, dando origem à empresa ABC. No nosso exemplo aqui, a gente tem a empresa A mais a empresa B, que geram a empresa AB. Ou seja, ninguém some também, mas vira uma empresa só. No mercado também é comum, né? Mercado de ações, isso aqui é um assunto que a gente vê muito em site de contabilidade, em site de administração, porque envolve planejamento, planejamento fiscal, tributário, enfim, bem na área dos contadores. Eles usam muito a sigla
M&A, que é Mergers and Acquisitions, que significa em português fusões e aquisições. É uma forma de estratégia de crescimento inorgânico. Seria orgânico se a própria empresa crescesse naquele sentido, mas como ela se funde ou adquire outra, eles chamam isso de crescimento inorgânico. Isso é só nota de rodapé para vocês brilharem eventualmente em alguma prova oral. E para as operações de concentração de empresas por meio de incorporações e fusões. É por isso que eles usam essa sigla de Mergers and Acquisitions. Bom, no Brasil, quais exemplos a gente tem? Sadi e Perdigão dando origem à BRF. A gente tem a Brahma e a Antártica dando origem à Ambev. Mas a gente tem aqui a Oi mais a Brasil Telecom, a Petróleo e a Suzano Papel. A gente tem o Itaú Unibanco, a gente tem o que eu gosto mais, que é o Submarina e Americanas.com. Deixa eu ver, a gente também tem a Gafisa mais a Tenda, a Ultra com a Texaco, o Itaú com o Banco de Boston, Banco do Brasil com a nossa Caixa e o Grupo Votorantim, e o Banco Votorantim, aliás. Então, a gente tem N espécies de fusões empresariais aqui. O que não falta é exemplo. Os outros que são um pouco mais complexos. Bom, aqui tem mais um. A gente teve a fusão da LAN, que é chilena, com a TAM brasileira, dando origem à Latam, que virou a maior companhia aérea da América Latina e que, segundo balanços contábeis analisados nos últimos 12 dias, feitos no Chile, se a situação do isolamento social não se resolver, ou se não houver incentivo por parte tanto do governo do Chile como do brasileiro para as empresas aéreas, muito provavelmente a Latam deve entrar em recuperação judicial até o final do ano, porque segundo o pessoal do Chile, eles não têm capital de giro para se manter economicamente viáveis por um período de 60 dias, a partir da data da notícia que eu li. Então, a situação das companhias aéreas, pensem bem, é bastante grave, porque eles têm um custo fixo de empregados, de manutenção desses aviões bastante elevados. Não dá para eles ficarem parados. É um setor que vai sofrer bastante. A gente já teve primeiro foi a recuperação judicial da Varig, e eu acho que agora eles já estão em processo de falência, porque a recuperação não se mostrou viável. Enfim, problemas de crise para a gente resolver nos próximos anos. Dei o exemplo aqui, podemos passar para aquisição. Aquisição aqui é um bônus, tá? Não está no código, mas é uma forma natural aqui de reorganização societária também. Trata-se da compra de uma empresa por outra, sendo que somente uma delas representará o controle. Nesse processo ocorre a transferência de ações ou ativos da empresa adquirida, a qual é sucedida em todos os direitos e obrigações, exatamente como ocorre nos outros casos, só que aqui ela incorpora, né, ela compra uma empresa e apenas uma delas representa o controle de todas. Esse movimento societário requer alto grau de investimento e de controle, além de um processo de integração que pode se provar bastante complexo. Um exemplo que eu trouxe é a Apple, que comprou a Beats, que é aquela do fone de ouvido, que inclusive é um fone de ouvido super caro, quase preço de um celular comum. Mas o exemplo do meu bônus aquisição era a compra da Beats pela Apple.
Voltando para o Código Civil, portanto, a gente está aqui na cisão, e a cisão propriamente dita, ela só é tratada nas disposições finais da lei, né, que eu chamei assim, ela não tem um artigo específico, mas a cisão é a operação pela qual a sociedade transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas para este fim ou já existentes, extinguindo-se a sociedade cindida se houver versão de todo o seu patrimônio ou dividindo-se o seu capital, se parcial aversão. Significa o seguinte, eu posso ter cisão total ou eu posso ter cisão parcial. Se eu tiver cisão total, eu tenho uma empresa A que vendeu parte, né, se cindiu parte para a empresa B, parte para a empresa C e deixou de existir a empresa A. Ela virou duas empresas. Ou eu tenho uma empresa AB, aliás, eu tenho uma empresa AB e vendo só a parte B da minha empresa. Qual que é o exemplo que eu trouxe? A Gol Linhas Aéreas era dona da marca Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, e eles fizeram uma cisão. Agora, Gol é uma coisa, Smiles é outra coisa, continua sendo do mesmo grupo, mas uma parte da empresa Gol, representada pela Smiles, foi vendida, está fora do grupo. A tendência, agora eu imagino com essa crise, é que essas empresas muito ramificadas comecem a vender parte do que elas não precisam. Por exemplo, se vocês quiserem dar uma olhada na falência, na recuperação, no processo de falência, aliás, no processo de recuperação do Grupo Oi, vocês vão ver que tem lá o plano de recuperação. Eles tinham várias empresas que eles podiam vender. A gente tem Telemar Norte-Leste, Telemar, Grupo Oi, Grupo não sei o quê, Oi Serviços, mas eles tinham outras empresas e eles, inclusive, têm uma parte de empresas que, inclusive, não está no processo de recuperação, que mexe com financiamento, investimento, capitalização, essa parte de banco. Então, muito engraçado, né? Quebrar a telefonia, mas a parte de investimento e de fazer a roda financeira da empresa girar, essa não entrar na recuperação. Mas a Oi tinha outras empresas que já foram vendidas, a Game Corp é uma delas, e aí a gente, naquele caso, claro, foi feito para conseguir ativos para recuperação judicial. Mas se ela tivesse feito isso antes do processo de recuperação, obviamente a gente também estaria diante de um exemplo de cisão de empresas. Aqui, no meu segundo exemplo, eu trouxe a empresa ABC, que se cindiu na empresa A, na empresa B e na empresa C. A gente pode pensar também numa empresa, por exemplo, que produz, pode ser até petróleo. A gente sabe que tem gás natural, petróleo, dependendo da camada que se tire, se tem vários derivados. Então, eu posso pegar uma empresa só para gás natural, uma outra só para petróleo, uma só para refinaria de petróleo, outra só para distribuição do próprio petróleo e criar grupos de empresas para isso. É claro que quando a gente for estudar sociedade anônima, a gente vai ver grupos de empresa, holding, empresa controlada, empresa controladora, empresa subsidiária, e aí a gente vai poder ver isso também de forma mais intuitiva. É uma parte bastante legal da lei de sociedade anônima, que ficará também talvez para daqui 2 ou 3 aulas. Provavelmente será uma das nossas últimas aulas esse tema. E aí a gente acaba, né, o que estava no código, com a orientação de que a gente não pode deixar de ver o artigo 1122, que diz o seguinte: até 90 dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior por ela prejudicado poderá promover judicialmente a anulação desses atos. E eu preciso lembrar a vocês que isso aqui, tanto a cisão, quanto a fusão, quanto a transformação,
como aquisição só tem validade se tiver a verbação no registro próprio, né? Porque a gente já conversou, é isso que traz a publicidade em relação aos terceiros, essa questão do registro, portanto, bastante séria. Então, em qualquer um desses casos, vai precisar do registro próprio, vai precisar de cumprir os requisitos legais, eventualmente, em caso de fusão e incorporação, vai passar esse procedimento pelo CAD, para ter certeza que não há esse abuso de posição dominante, ou cerceamento do direito de concorrência, ou prejuízo ao direito de concorrência, qualquer coisa desse tipo. Coloquei no material de apoio um quadro resumo, que eu resumi bem rapidamente: transformação, alteração do tipo societário sem extinção da personalidade jurídica, incorporação, concentração patrimonial com absorção do estabelecimento de uma sociedade por outra, mediante aprovação de seus sócios, com a extinção da pessoa jurídica que teve seu patrimônio absorvido. Cisão é a desconcentração patrimonial, conversão do patrimônio de uma sociedade para outros entes coletivos, já existentes ou especialmente criados para tal fim. Se houver difusão total do patrimônio, isso acarretará a extinção da pessoa jurídica cindida, que é o caso da cisão total. Fusão é a concentração patrimonial com a união de dois ou mais entes coletivos para a formação de um novo, extinguindo-se as sociedades pré-existentes. Aí a gente terminaria o que está no Código Civil. Só que eu trouxe aqui também nessa aula um assunto que várias vezes vem à tona e alguém me pergunta em sala de aula, e a gente vai ver de verdade também na Lei de Sociedade Anônima, mas eu acho que ele casa aqui com o que a gente está estudando. Então, vou dar um spoiler aqui do que vem pela frente, que é a joint venture. Joint venture é uma expressão inglesa que significa empreendimento de risco conjunto. Trata-se da combinação de recursos e ou técnicas de duas ou mais empresas, podendo fazer surgir uma sociedade com personalidade jurídica própria ou não, para realizar um determinado negócio empresarial. Trata-se, portanto, de soluções contratuais para atender às necessidades das partes envolvidas para ampliação da área de vendas ou troca de know-how e tecnologia, entre outras coisas. Para isso, as empresas contratam entre si esse tipo de atuação conjunta, e a concretização da joint venture acontece por meio de uma operação típica ou atípica, que a gente vai estudar melhor, ou seja, a efetivação da joint venture pode ocorrer por cisão, fusão, participação acionária recíproca, criação de uma holding ou uma controladora, criação de uma nova sociedade ou outros mecanismos contratuais. Por isso que eu coloquei esse assunto aqui agora. Como a gente já estudou fusão, transformação, cisão, ainda não estudamos a holding, que é a que controla, né? A holding é a controladora, vem do verbo to hold lá, em inglês. Então, achei que a gente já podia começar a pensar na holding. A finalidade de se criar uma joint venture, de certo, é obter lucro para os participantes por meio da realização de atividade econômica por um determinado prazo. Parece quase que bobo falar isso, porque todo mundo que quer se imiscuir no mercado, no direito societário, está atrás de lucro. Então, a persecução de lucro é inclusive um dos requisitos do direito societário, estava lá bem no começo das nossas aulas. Então, aqui segue o mesmo raciocínio. O objetivo é, talvez, a junção da tecnologia de um com a planta, o chão de fábrica de outro, para construir um determinado protótipo, ou desenvolver um determinado produto, ou melhorar
capacidade de distribuição, você tem uma grande empresa que produz, mas você tem uma outra grande empresa de logística, então é alguma coisa mais ou menos nesse sentido de unir esforços para aumentar as vendas ou obterem lucro. Dessa forma, as empresas envolvidas elas não perdem as suas personalidades jurídicas, apenas partilham a administração, os lucros e os prejuízos eventuais. A união das empresas envolvidas pode se dar pela criação de uma nova empresa ou por uma mera parceria associativa, que é o consórcio de empresas. A gente vê isso bastante em direito administrativo, por exemplo, para construir alguma linha de metrô, alguma coisa desse tipo, principalmente na parte de engenharia. A gente vê dentro do direito administrativo esses consórcios de empresa. Podem ser verdadeiramente joint ventures só para ganhar aquela licitação, porque uma tem, por exemplo, uma aptidão para um determinado ramo do empreendimento que vai ser construído e a outra tem a força de trabalho, a mão de obra. O exemplo mais clássico que a doutrina traz é a parceria da Volkswagen com a Ford, quando eles criaram a Auto Latina. Salvo engano, já não existe mais a Auto Latina. Depois, a Fiat também se juntou com a GM e fizeram essa joint venture por algum tempo. Acho que não durou mais do que 3 ou 4 anos. Recentemente, a gente tem o grande exemplo, que começou bem e vai terminar muito mal, da Boeing com a Embraer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Embraer anuncia nome de joint venture com a Boeing para promover avião cargueiro. Não sei se vocês sabem, mas a Boeing, o nicho de mercado dela é aviões de passageiro de médio a grande porte. E a Embraer produz aviões de caça, né, para o Brasil, aviões militares, produz pequenos jatos, produz aviões cargueiros, militares e pequenos jatos comerciais. Pois bem, as duas firmaram, salvo engano, em 2019 ou 2018, uma parceria de joint venture para produzir um avião cargueiro que se chamaria C-390 Millennium. Só que em 25 de abril desse ano, a Boeing roeu a corda e rompeu esse contrato de joint venture, alegando N motivos que a Embraer diz que são falsos e, portanto, isso vai dar ensejo a um litígio comercial enorme, porque esse negócio girava na casa dos praticamente 6 bilhões de dólares, ou seja, é muito dinheiro. E a Embraer já tinha investido uma boa parte, acho que 1,3 bilhão, alguma coisa assim, com esse negócio. Bom, esse era o exemplo que eu tinha para dar de joint venture para vocês. Aqui eu trouxe um outro que também pode ser considerado interessante. A Globosat, que é uma empresa do grupo Globo, e uma das maiores programadoras de TV por assinatura da América Latina, que é a Vice Media, empresa que tem como sócia a Disney, assinaram um acordo para criar uma joint venture, que é uma parceria, e a Globosat terá uma participação minoritária na Vice Brasil, empresa de mídia que vai atuar com uma série de utilidades, de negócios e marcas com foco no público jovem. Então, era o que eu queria falar para a aula de hoje, sobre fusão, cisão, incorporação, transformação. Acabamos falando também de aquisição e de joint venture. Peço desculpas pelo avançar da aula, esperava que ela fosse um pouquinho mais curta, mas já acabou, estamos livres. Bom descanso para vocês, boas aulas.
Provavelmente amanhã a gente tem também as de sociedade limitada para assistir, e aí a gente conversa fisicamente sobre elas, para a gente chegar na parte de sociedade anônima e terminar o semestre, que brincando, já está praticamente no fim. A gente está exatamente, pelas minhas contas, há um mês do início da semana de provas, sendo que ainda terá a CQG na segunda-feira e 2 seminários jurídicos, acho que um de criança e adolescente, um de jornadas criminais, algo assim, talvez até parada da leitura, ou seja, a gente está com um cronograma apertado e muitos eventos marcados. Um abraço para todos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, me mandem, me perguntem em sala de aula, que daí de repente a dúvida de um é a dúvida dos outros, ou me mandem pelo e-mail institucional, tá bom? Grande abraço, bons estudos, bom descanso e até a próxima.